Boa noite a todos. Vamos iniciar, então, mais um Evangelho da FEMEL, Fraternidade Espírita Mensageiros da Luz. E, como sempre, vamos ler antes, né, uma mensagem. A mensagem de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Viver em paz. Vivei em paz. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza sempre divina em seus fundamentos. Respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram enrolou a língua agora aqui. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Convido a todos agora para a nossa prece, fechando os nossos olhos. Jesus amigo, neste momento, rogamos para que renove nossas esperanças, para que a cada dia estejamos mais fortalecidos no teu amor, na tua bondade. Nos guie, Senhor. Quando nos encontrarmos perdidos pelos caminhos das nossas imperfeições, das nossas vicissitudes, que a sua luz nos norteie. Abençoa os nossos passos e envolva-nos sempre em teu amor infinito. Permita, Senhor, a presença de nossos mentores e benfeitores espirituais a nos auxiliarem no entendimento do Evangelho de hoje e, principalmente, a aplicá-lo em nosso dia a dia. Em teu nome, Mestre Jesus, com a tua proteção e amparo, em nome de Deus, nosso Pai, iniciamos o Evangelho de hoje. Permaneça conosco, Senhor, que assim seja. Então, hoje nós falaremos sobre o Evangelho no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Quem fará a leitura será o nosso irmão Paulo, e a explanação hoje ficará por conta da nossa querida irmã Amanda. Paulo, por favor. Boa noite a todos. Um espírito amigo, a paciência. A dor
é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória do céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Amandinha? Obrigada, Paulo. Então, com a palavra, Amanda. Boa noite a todos, irmãos e irmãs aqui presentes no nosso Evangelho do Lar online, né? Eu gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho hoje com vocês, né? Então, vamos lá. Paciência. O que podemos entender por paciência? Que é um substantivo qual se caracteriza, né, por paciente, aquele que não perde a calma. Uma qualidade de quem suporta algo sem reclamar, ressignificação. É uma virtude que alguém suporta algo sem perder a calma. Aguentar com tranquilidade uma eventualidade, tristeza, ação maldosa. Então, é uma faculdade de não desistir facilmente, é a perseverança, a consistência. Então, o que podemos trazer o significado de paciência na visão espírita? Que a paciência é um hábito que precisamos criar e cultivar. Porém, ainda somos muito impacientes, e a impaciência é um hábito também enraizado na nossa estrutura espiritual. Então, ao longo das nossas várias encarnações, gerando efeitos biológicos e fisiológicos desagradáveis na nossa vida, como o estresse e a raiva. Jesus afirmou uma vez que, pela vossa paciência possuireis as vossas almas. E Allan Kardec também escreveu em seus comentários na questão do Livro dos Espíritos 685, ela está no capítulo 3. Ele comenta que a educação moral é a arte de formar os caráteres e que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, o que podemos tirar dessa questão? Que precisamos treinar a nossa paciência racional, não só a paciência aparente, mas sim na calma dos gestos ou na ação preguiçosa, pois a preguiça é a mãe de todos os vícios. Treiná-la como se treina qualquer atividade física, pois é na repetição que se faz o hábito. Quando nós treinamos a paciência e adquirimos a paz, mudamos o nosso hábito. Tem uma citação de Jesus assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, o que Jesus quis dizer com essas palavras? Que não nos preocupemos com o futuro? Vamos analisar. Jesus utilizou a palavra inquietação, a qual remete ao desespero, à obsessão, à preocupação.
a paciência tem como inimiga a inquietação. E é um sentimento de inquietação faz com que a gente viva o passado e o futuro e esqueça o presente. E é pela inquietação que não conseguimos chegar ao fim. Pelo medo e também nos distraímos, acabamos deixando de lado o primordial e a gente acaba se afastando do nosso caminho traçado. O sentimento de inquietação, às vezes, ele nasce da ignorância e se torna mais forte quando há falta de fé. Então, como nós, seres encarnados, conseguimos olhar para nós mesmos, para o nosso eu, e temos a certeza que Deus é um ser supremo, justo e bom, reconhecemos que a nossa vida aqui na Terra é um mecanismo de evolução para nós mesmos. Quando reconhecemos as dificuldades como provocações necessárias, possuímos, assim, a fé robusta, que automaticamente nos afasta da inquietação. E é com essa fé que nos dá a garantia do dia de amanhã. Não do ponto de vista meramente material, né, gente? Mas sim das provocações necessárias para a evolução. Ela nos leva ao estado de certeza que combate a incredulidade, o desespero, a desesperança e a inquietação. Tem uma fala também muito importante de Jesus que diz: a cada dia basta seu mal. E com essa frase ele nos comenta que concentrássemos nos problemas reais de cada instante, tendo a certeza de que o futuro sempre será traçado por Deus. Então, tendo em vista que o convite à fé de Cristo nos faz, é a própria paciência, que tem que combater a inquietação. Mas daí indagamos, né? A gente se indaga. Por que a gente sofre? E quando a paciência vai até o limite da nossa fé? Essa resposta está em Coríntios, né? Capítulo 1, versículo 6, que diz assim: mas se somos atribulados, é para nossa consolação e salvação. Ou, se somos consoladores para nossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Já no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, temos a seguinte frase: as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a ressignificação. Então, o que quer dizer? Que temos que suportar com paciência. Isso nos leva à ressignificação. Estas palavras são um pouco difíceis, mas que o Espiritismo nos traz um significado mais amplo, que temos como grande finalidade as muitas provas, o exercício da paciência. Que a gente possa evoluir com esses exercícios. Foi daí que a paciência passou a ser o objetivo da nossa doutrina, que busca a própria consciência, o próprio progresso, a autorressignificação. Então, se Jesus nos ensinou que a paciência, como forma de agir, os objetivos, e se Paulo disse que a chave era a consolação, aí a doutrina nos abre os olhos para a imortalidade, ao espírito imortal. Isso faz com que nos traga a chave do entendimento, que a paciência é a característica do espírito que precisa ser exercitada, desenvolvida, para que com ela saibamos aprender, entender e que nos traz a vida e aumenta a nossa fé, a nossa empatia com o Criador. Então, assim como Jesus e Paulo nos trouxe como alerta, a doutrina espírita nos traz a explicação. Aí cabe a nós, como seres livres, com o nosso livre-arbítrio, resgatar esse aprendizado e, portanto, entender como esse desenvolvimento se processa, como devemos agir, pensar sobre os problemas que vivenciamos. Isso faz com que consigamos desenvolver a nossa paciência. Então, voltando a um trecho do Evangelho que diz assim: dando-lhe
a ver os atos, as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, soma-se ao vasto, esplêndido horizonte que faz descortinar a perspectiva da felicidade, que espera-lhe dar a paciência, a ressignificação e a coragem de ir até o termo do caminho. Então, a nossa doutrina tem como objetivo trazer ao homem o conhecimento de si mesmo de uma maneira clara e objetiva, de modo que faça desligar da finalidade terrena, faz com que ele veja a finalidade do espírito vivendo na Terra. É uma proposta audaciosa, não? É uma profunda mudança no padrão que faz com que se viva no mundo, mas que ele não seja do mundo. Então a visão se amplifica e tudo passa a ser visto aos olhos do espírito. As coisas que nos parecem infinitas e impossíveis agora são naturais. Mesmo que machuquem o nosso coração e não estão fora do controle de Deus. A partir daí, o homem, então, consegue ver seus problemas que até então eram tão grandes como pontos pequenininhos, com a finalidade divina de progresso, evolução e de aprendizado. Passamos aí a ver que a perda de pessoas queridas, por exemplo, são como convites à paciência, que se bem exercitada, poderá vir a representar encontros melhores e mais profundos no futuro com essas pessoas. Ver que os desesperos da vida física, embora são dolorosos, e se apaguem na eternidade do espírito e se tornam menores a cada passo que a gente dá. Nos transportamos para frente, para o infinito. E agora, se olharmos para trás, vamos nos afastando da Terra, de nós mesmos e do nosso tempo. Vamos olhar para trás como somos pequenininhos, né? E como Deus nos ama, para nos dar tanta atenção assim. Somos pequenos, mas somos importantes. E como no espaço somos quase um zero, no tempo somos uma gota de 50, 70, 100 anos, enquanto encarnados. E se nós somos tão pequenos, o que são os nossos problemas? O que restou deles? Só a lembrança, né, gente? O aprendizado, a paz que conseguimos, a força que adquirimos em passá-los. Conseguem me entender, gente? Então, vamos pensar que já vimos o futuro que Jesus, seus apóstolos e o Espiritismo nos mostraram, da nossa perfeição espiritual. Agora, as coisas da nossa vida deixam de ser tão gigantes e se tornam, então, numa devida proporção. Vamos olhar de novo aos nossos problemas e conseguimos verificar que a paciência, para nós, é mera obrigação, uma virtude e um autocontrole, não é mesmo, pessoal? E assim, eu gostaria de encerrar o evangelho de hoje. A gente tem que sempre ter paciência. Boa noite a todos. Passo a palavra à nossa irmã Maria. Obrigada, Amanda, pela reflexão aí que nos trouxe, né? Viver no mundo sem ser do mundo, né? Isso, olha, eu gostei muito disso. Que a gente possa, né, saber fazer isso, né? E aprimorar, assim, as nossas virtudes. Eu convido agora a nossa irmã Verinha para poder fazer a prece de encerramento. Boa noite. Vamos manter nossos pensamentos no Mestre Jesus, em sintonia com nosso anjo protetor. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela força que nos dá para vencermos cada dificuldade. Agradecemos o Evangelho de hoje. Que cada um de nós possamos parar um minuto para pensar no que ouvimos aqui. Treinar a paciência. Pedimos, Senhor, que ilumine o lar de cada um aqui presente.
trazendo sua paz e seu amor nos corações. Pedimos também por aqueles que sofrem nos hospitais, presídios, na rua ou mesmo em suas casas, sozinhos, com depressão. E também pelos desencarnados que sofrem, em especial pelos suicidas. Socorre, Senhor, a cada um nas suas necessidades. Assim seja. Obrigada, Verinha, pela linda prece. Obrigada a todos por estarem junto conosco no Evangelho todas as quintas-feiras. E aguardo vocês na próxima quinta. Fiquem com Deus.